Boa tarde, gente. Aguardando o Instagram notificar aí. Oi, Lizzy. Essa você não vai perder, né? Tá me ouvindo bem, Liz? Escutando bem? Oi, Emílio. Escreve aí pra mim se o áudio tá bom, o vídeo tá bom. Aguardar um pouquinho pro Instagram notificar o pessoal e eu já vou começar. Que bom. O vídeo e o áudio tá ok, então eu vou começar aí o meu relato de parto pra vocês, né? Ontem a Maria Catarina fez 1 ano e daí eu falei assim, tá todo mundo me pedindo, né, do relato de parto dela, que foi em casa, foi parto normal depois de 3 cesáreas, então daí fica o registro pra todo mundo aí conhecer nossa história, a história do nascimento da Maria, né? Vou começar falando um pouco aí até o pessoal entrar do nosso desejo de sempre ter tido parto normal. Desde a nossa última filha, da nossa primeira filha, Ana Clara, eu sempre falava pro médico que eu queria parto normal, sempre ele, tudo bem, vai ser parto normal. E aí chegou com 38 semanas de gravidez, ele me disse que eu não ia poder ter parto normal porque a neném era muito grande, não ia passar. E eu tava com 38 semanas e já tava com 2 centímetros de dilatação. Só que eu não entendia nada de parto normal, né? Pra gente, a gente escuta o médico, né? E ele apavorou a nossa cabeça, disse que a neném podia morrer e um monte de coisas. E a gente optou daí pela cesárea agendada, né? Ele falou que nem... Eu falei que eu queria entrar em trabalho de parto, né? Queria saber como é que eram as contrações. E ele disse que não, que eu não ia poder, que eu tava colocando em risco minha filha. Então a gente optou pela cesárea. Aí a Ana Clara nasceu de cesárea, aí a Cecília, eu queria parto normal, aí os médicos disseram que parto normal eu não poderia ter mais, porque eu já tinha uma cesárea anterior, e na Tereza eu nem questionei a ideia, porque daí já era 2 cesáreas, né, então seria impossível eu ter esse parto por vias normais, teria que ser cesárea também. E aí no parto da Tereza, eu tive uma hemorragia muito grande, tive que tomar sangue, né, transfusão de sangue, tive anemia forte e várias outras complicações no parto da Tereza. E isso me deixou bem medrosa de um novo parto. Passado 1 ano e 1 mês, eu descobri que estava grávida da Maria Catarina. E aí essa ideia de uma nova cesárea começou a me apavorar. Primeiro que os médicos já dizem que uma 4ª cesárea é impossível, que você pode morrer, que é muito perigoso. E isso já estava martelando na minha cabeça. E há um tempo, 6 meses atrás, antes de eu engravidar, 6 meses antes da Maria Catarina nascer, a minha cunhada teve o meu sobrinho de parto normal. E ela tinha uma cesárea anterior, então e daí ela teve o parto humanizado, com uma equipe, e isso me deixou, né, com muita esperança de repente eu poder ter um parto normal também. E aí eu comecei a conversar com essa equipe de começo, né, no começo da minha gravidez, e eles falaram que seria possível, né, com acompanhamento eu ter esse parto. Só que eu morava em Paranavaí e me mudei para Cascavel. Quando eu mudei para Cascavel, eu comecei a acompanhar daí com os médicos de lá. E como eu sou, né, de risco, vamos dizer, um parto de risco, vamos dizer assim, uma gravidez de risco, porque eu tenho hipotiroidismo, eles me encaminharam lá porque eu sempre pelo SUS, né? Só a primeira que eu tive particular, as outras sempre pelo SUS. Então, aí eu comecei a acompanhar com esse médico do SUS, só que parece ser um médico muito bom. Ele falava que era super parto normal e tal, e que se fosse a segunda 2 cesáreas antes, ele
me encorajaria, que ele mesmo faria, mas com 3 ficaria muito difícil, era impossível, podia romper o útero, enfim, tudo isso que eles colocam na nossa cabeça para não ter o parto normal, né? Aí na verdade, quando eu cheguei em Cascavel, eu tinha entrado em contato com uma equipe, só que aí a doula havia me informado que ela estava grávida e que não poderia fazer meu parto porque seria muito próximo do dela, ela não ia poder, né? O doutor que atenderia esse caso não iria me acompanhar. Enfim, tá, aí eu comecei 38 semanas de gravidez, o meu médico disse que ia entrar em férias e me deu um encaminhamento para parto cesárea na semana seguinte, 2 semanas pra frente, né? Eu tava de 38, ele me deu um encaminhamento para 39 fazer uma consulta e com 40 fazer a cesárea, uma consulta lá já no hospital. E aquilo começou a me apavorar, uma nova cesárea começou a me apavorar, tanto até porque eles disseram que eu não poderia engravidar uma 5ª vez, 4 cesáreas, 5 cesáreas, então era uma coisa terrível. E aí, né, eu comecei a ficar muito nervosa, eu não queria de forma alguma ter esse parto por cesárea. Aí o que eu fiz? Eu falei pro Rodrigo, né? O não a gente já tem, eu vou entrar em contato com a equipe novamente. Aí eu entrei em contato com a Ronielle, da equipe manjedora lá de Cascavel, e expliquei a minha situação. E aí ela explicou que ela não poderia me atender porque ela estava grávida, me explicou novamente. Eu chorei pra ela, falei, não, mas eu só quero conversar com você pessoalmente, nem que seja pra você falar não, eu preciso conversar com alguém, né, sobre isso e tal. Aí ela falou, olha, eu vou ver se alguma das meninas da minha equipe, a enfermeira da minha equipe, topa essa conversa. Aí passou um dia, ela me respondeu que a Priscila, da equipe dela, poderia me atender. E aí ela marcou num lugar muito inusitado, que ela marcou num parque que tem lá em Cascavel, no lago, e isso já deixou a gente muito feliz, assim, né, porque é um lugar muito bonito, seria um lugar muito gostoso de conversar, e a gente chegou lá, conversou muito, né, a gente explicou nossa situação, nossa história, nós somos abertos à vida, a gente não usa nenhum tipo de contraceptivo, então a gente poderia ter outras cesáreas, né, outros partos, então a gente não queria mesmo fazer uma quarta cesárea. E ela, né, delicadamente, né, porque ela é um anjo, a Priscila, nossa, a gente tem muita gratidão por ela. Ela explicou pra gente que sem um médico, a equipe não poderia assumir esse parto. E que era uma coisa muito arriscada. Aí ela explicou isso pra gente e, né, no final da conversa deu a resposta final, né? Ela falou que não, que a equipe não aceitaria. Ela até tentou o contato com uma médica que ela conhece lá de Cascavel e a médica imediatamente disse que não aceitaria. Então ela, na hora da despedida, a gente se abraçou, chorou, e aí ela falou assim, olha, mesmo com não, por que vocês não vão lá no hospital e fazem um orçamento, né, para saber se vocês teriam condições financeiras de pagar, né, caso, né, acontecesse um milagre de algum médico aceitar, e que ela iria conversar novamente com a equipe e tentar se algum outro médico de repente aceitasse uma consulta com a gente. Aí a gente saiu de lá e foi direto pro hospital e fez o orçamento lá do parto. E aí nesse dia também era o dia da minha consulta, né, de 39 semanas, que eu tinha que ir no hospital. Daí eu falei pra ele, ó, vamos aproveitar que a gente tá aqui e já fazer essa consulta. Chegando lá, né, fizeram os exames e tal, viram que eu tava sem contração, né. Aí a médica chegou pra fazer o exame de toque, fez o toque, viu que eu tava com colo alto, sem nada de dilatação. E aí começou a me apavorar. Quando eu falei que estava com 3 cesáreas anteriores, ela queria me internar, não queria me deixar sair de lá, disse que eu tinha que ficar lá, né, no mesmo dia. E eu falei que eu não iria ficar, que eu não iria fazer a cesárea, que eu queria sentir, pelo menos, o trabalho de parto, pelo menos o início do trabalho de parto. Ela falou que eu era louca
e que se eu tivesse uma contração, meu útero podia romper, e que eu tava com o colo alto e que eu não teria parto normal. Enfim, né? O Rodrigo mandou uma mensagem assim que a gente saiu do consultório, a gente mandou uma mensagem pra Pri falando que a doutora tinha falado, e aí ela acalmou a gente novamente, disse que realmente eu não poderia estar com o colo baixo, nem com dilatação, senão eu estaria em trabalho de parto, que isso só acontece no trabalho de parto. Aquilo nos tranquilizou, né? Mas, mesmo, já tínhamos perdido a esperança, né, do parto normal. Passado um dia, a Pri mandou mensagem pra gente. Disse que a Rony teve consulta com o doutor lá de Cascavel, o doutor de confiança dela, e o doutor havia, né, por muita insistência dela, conseguimos que ela, que ela agendasse essa consulta, né? Acho que ela deve ter implorado muito pro doutor, e ele, por gostar muito dela, né, por trabalhar com ela, aceitou. Aí a gente chegou lá na consulta e o doutor Juliano, óbvio, tentou convencer a gente do contrário, convencer a gente do parto cesárea, porque a gente era louco, porque, né, a gente sabia dos riscos. E aí ele disse assim, que queria uma ultrassom e que se não fosse muito grande e se eu tivesse muito líquido, ele aceitaria. Fez a ultrassom, o neném era enorme, mas eu tinha muito líquido. Então, mediante isso, ele falou, eu aceito e eu vou conversar com a Rony pra gente, né, estruturar aí o parto. Ficou certo, a partir daí a Pri começou a fazer minhas consultas em casa, fez a minha primeira consulta, me explicou tudo sobre o parto normal, aí fez a segunda consulta de avaliação, e aí eu já tava com mais de 40 semanas. E passou da linha de 40 semanas, né, acende aquele alerta, porque todo mundo fala que o bebê só pode nascer até 40 semanas, se passar de 40 semanas o bebê pode morrer, pode asfixiar, enfim, ter um monte de problemas, aquele apavoro todo, né. Novamente ela me acalmou, disse que poderia ir até 42 semanas, que é normal passar de 40, e aí começou toda a nossa tensão, né. Pródromos começaram, eu já mandava mensagem pra ela sempre, começou, tá de 10 em 10 e tal, 10 em 10 segundos as contrações, né, e aí parava, acabava, não passava mais, e eu e o Rodrigo todo dia à noite caminhando, e aí eu comecei a fazer uma alimentação low carb porque ajudava, até pra parar de engordar, porque eu havia engordado muito já, e vai, nada, 41 semanas completas, nada havia acontecido, e a gente naquela agonia, né, porque já tava completando 41 semanas, eu já tava perdendo a esperança, já pensava que ia ter que ir para uma cesárea, e as meninas da equipe sempre me dando força, não, vamos esperar até 42, e vai, e pródromo de novo, e começava a contração, e parava, e eu, né, sempre em contato com a minha cunhada, que tinha recente parto normal, né, Lizzy começou e tal, e acabou. Daí eu falei assim, eu não vou mais falar nada pra ninguém. Se tiver contração, ninguém vai ser avisado, porque fica esse negócio de todo mundo com aquela ansiedade, e daí me deixa ansiosa também, não vou mais falar nada pra ninguém. E aí tá, 41 semanas e 4 dias. Eu e o Rodrigo a gente recebia em casa aquela capelinha de Nossa Senhora, aí eu falei, amor, eu quero rezar um terço. Aí eu rezei um terço, nós dois rezamos um terço, e após o terço me veio uma coisa muito forte, assim, que eu queria fazer uma promessa para Nossa Senhora, que se a Catarina nascesse de parto normal, iria se chamar Maria Catarina, porque até então era Catarina, né? Só Catarina, não era Maria. Aí eu conversei com o Rodrigo, ele aceitou, e aí nesse momento eu fiz a promessa para Nossa Senhora. Falei, minha Nossa Senhora, se nascer de parto normal, vai se chamar Maria. Aí tá. Aí passou o dia, nada aconteceu, aí isso era um domingo, 41 semanas e 5 dias, era por volta das 6 horas, eu já não ia à missa já fazia alguns dias, porque eu fiquei imensa, enorme, eu não conseguia nem sentar no banco da igreja, era muito desconfortável. Eu falei pro Rodrigo, falei, amor, eu quero ir pra missa. Aí ele, não, tudo bem, então vamos, né? Aí a gente foi na missa, chegando lá, tinha um padre confessando e um padre rezando a missa, e eu fui me confessar.
é que eu tava com esse desejo muito forte. E eu fui me confessar, na hora da confissão, eu senti uma contração muito forte já. E uma contração que eu já não havia sentido antes a força. Aí eu consegui me confessar, o padre fez uma oração para acalmar, né, pro parto, tudo. E aí eu já saí da confissão já para quase na hora da comunhão. Aí chegando na comunhão, eu comunguei, quando eu comunguei veio a segunda contração muito forte. Até eu falei pro meu marido depois, né, ó, ela já sabe quem é o salvador dela, né, ela já conhece, porque na hora que eu comunguei veio uma contração muito grande. Aí acabou a missa, tudo acalmou, não tive mais contração. Aí lá na igreja que a gente frequentava tinha uma gruta de Nossa Senhora. E aí eu fui lá, refiz a promessa, reforcei, rezei, né, pedindo. Mas aí não senti mais nada. Fui pra casa, já era 10 horas da noite, já não senti mais nada. Daí aquilo já me desanimou, já comecei a falar pro Rodrigo, acho que a gente vai ter que se ajeitar pra uma cesárea, né, parto normal não vai dar. E aí o Rodrigo falou assim, amor, vamos relaxar, vamos caminhar. Aí a gente caminhou, foi, andou uns 40 minutos, bem devagar, assim, mais em ritmo de passeio do que em caminhada. Aí a gente chegou em casa, eu tomei um banho e deitei. Aí quando eu deitei, eu comecei a sentir contrações. Aí eu comecei a ver que aquilo estava frequente, que não era assim, igual as outras que eu havia tido, né? Aí eu falei pro Rodrigo, falei assim, amor, olha, eu acho melhor agora você medir essa contração, porque eu acho que o negócio tá diferente. E aí ele falou que me viu diferente, ele falou que ele sabia que era hora do trabalho de parto. E aí ele já mandou mensagem para as meninas da equipe, dizendo que eu tava entrando em trabalho de parto, que as contrações haviam ritmado, eu acho, 7 minutos, se eu não me engano, ou 5 em 5, 5 em 5? 5 em 5 minutos. E aquilo mantinha. Ele falou, vai pro chuveiro, que elas falaram, né? Se for pro chuveiro e não for trabalho de parto, acaba. Aí quando eu fui, intensificou. Aí que as contrações vieram mais fortes. Em menos de uma hora, a Reni chegou em casa. A Reni é irmã da Rony, tá, gente? Ela é da equipe também. Daí ela chegou em casa, a gente não se conhecia, eu nunca tinha visto ela. E aí ela, quando ela entrou, eu tava tomando banho, ela quebrou o gelo comigo assim na hora, ela pegou a toalha, começou a me enxugar assim com tanto carinho, assim, sabe? Ela falou assim, olha, eu já passei por essa hora e eu sei que a gente precisa de carinho, de amor. Ali ela já me conquistou totalmente, assim, ali eu já me abri totalmente pra ela, né? E aí terminou o banho, ela fez o exame de toque. E ela falou assim, ó, o seu colo tá começando a amolecer, o útero ainda tá alto e eu vejo um pouquinho de dilatação, mas bem pouquinho. Aí foi a noite inteira, eu não consegui quase dormir, era muita dor, ela me ajeitando ali, coloca a bola nas costas e coloca a perna assim, pra tentar aliviar um pouco a dor. Mas até então eu não sabia o que era dor, né, gente? Eu achei que aquilo era dor de contração. Pobre de mim, né? Aí passou a noite inteira ali, ela sempre acompanha os batimentos cardíacos, tudo do bebê. E aí, de manhãzinha, elas trocaram. A Reni foi embora e veio a Pri pra ficar comigo. E ali ela já começou a minha malhação, né? Ela fala que é crossfit do bebê, né? E um monte de exercício, vai, exercício daqui, exercício dali. E aí elas haviam conversado, isso eu não sabia, fiquei sabendo depois, que a Reni já desconfiava que a Maria Catarina não estava bem posicionada. Por isso, tanta intensidade no trabalho de parto por tanto tempo, né? E aí ela começou a fazer os exercícios para tentar posicionar certo a Maria. E aquilo começou a me cansar muito, já era 5 horas da tarde, eu já cheguei a passar mal, a minha já estava quase sem forças, assim, quando via a contração, eu já me jogava no colo do Rodrigo, assim, eu já estava realmente sem forças, né? Se não fosse o Rodrigo ali, eu não teria forças para ter tido esse parto, não teria mesmo. E aí a Pri ali sempre com a gente e me dando de comer, né, chocolate, barra de cereal, assim, pra dar energia, né.
e eu já não queria mais comer, e ela me empurrava comida goela abaixo para eu ter energia pro parto, né? E aí deu em torno de 5 horas, a Pri avisou que tinha chamado a Rônia, que estava grávida, para avaliar a situação, porque ela não conseguia identificar a posição do bebê, porque o colo ainda estava alto. Eu já tinha evoluído para 6 centímetros de dilatação, mas o colo ainda estava alto e ela não conseguia ver a posição do bebê, porque ela brinca que ela tem dedo curto, né? Então ela não conseguia sentir certo, né? 100% de certeza a posição do bebê. E a Rony nesse dia tinha consulta com o doutor, que era o mesmo doutor que eu. Daí ela foi e o doutor falou pra ela que só faria... Na verdade, deixa eu só voltar um pouquinho, né? Isso aí eu não sabia, mas fiquei sabendo depois. O doutor Juliano já tinha feito maior confusão com a Rony, já tinha desistido do meu parto, não deixou a Rony reservar quarto pra mim, pra ter o parto, né? Ele ligou lá no hospital e falou que não iria fazer meu parto, sem nem falar com ela. E aí foi maior confusão, e aí na hora dessa consulta ela teve maior discussão com ele, e aí ele aceitou fazer o meu parto mediante a quê? Se tivesse 100% certo, não podia ter 1% de margem de erro de nada. E a Maria Catarina não estava colaborando, né? Aí quando a Rony chegou e fez o exame novamente, já havia passado quase 3 horas da hora que a Pri tinha feito, ainda estava com os mesmos 6 centímetros de dilatação, e ela viu que a Maria, ela tem que ficar de costas assim pra minha barriga, e ela tava assim, e além disso ela tava tortinha, então ela tava tentando nascer batendo na minha pelvis, ela não tava certa, né, porque ela tem que estar retinha, ela tava assim, então, ou seja, eu não poderia ter a Maria de parto normal, o doutor não ia aceitar, e eu já tava cansada e tudo mais. Ela falou pro Rodrigo que as minhas chances de parto normal ali estavam em menos de 5%. Mas, novamente, isso eu não sabia nada, tá, gente? Elas me deixaram totalmente tranquila, em paz, pra ter o meu trabalho de parto do jeito que fosse se desenvolver, assim, sem pressão psicológica. Aí ela e a Rony e a Pri conversaram para ver qual era a manobra que eu podia fazer para tentar ajeitar aquilo. E elas falaram que era a última, mas que aquilo eu poderia ter um desgaste muito grande no útero, né? Ele já podia estar ficando cansado, e aí podia começar a complicar o trabalho de parto. E aí elas conversaram e me passaram uma última chance. Eu teria que fazer um exercício de 10 contrações, o Rodrigo não poderia me ajudar, eu teria que fazer sozinha, porque toda vez que vinha a contração, o Rodrigo tinha que pôr a mão nas minhas costas para conseguir, de alguma maneira, que aliviasse essa dor. E ela falou que o Rodrigo não poderia me ajudar, que eu teria que fazer esse trabalho sozinha durante 10 contrações. Vocês imaginam, eu não estava conseguindo ficar em pé. Cada vez que tinha contração, eu me jogava no colo do Rodrigo, porque de pé eu não conseguia, eu caía no chão, sentada eu não conseguia, deitada muito menos. Então, assim, a única maneira era de jogar todo o meu peso no colo do Rodrigo para conseguir suportar a dor que estava vindo. E eu teria que ficar de pé, e cada contração eu teria que encaixar o meu quadril e fazer um agachamento e encaixar meu quadril. Então, assim, o pior dos mundos para mim. E eu falei assim, é a minha última chance, eu não vou deixar isso passar. E aí eu falei, vou fazer. Ali o Rodrigo já tava me olhando assim, pode desistir, vamos pra cesárea, não tem por que você fazer isso, né, continuar sofrendo. E eu olhei pra ele, eu falei, não, eu não vou desistir. E fiz. Fiz as 10 contrações, sofrendo ali, nem sei, rezando a Deus, gritando, pedindo pra Nossa Senhora me ajuda. Oferecendo meu sofrimento para Deus, para Jesus, falou, né, já tava assim, fora de mim, eu acho, já não tava nem mais no meu corpo ali, já tava gritando e pedindo para Deus me ajudar, e Deus me ajudou, e eu fiz as 10 contrações, 10 não, porque daí a Rony chegou ali e falou, Aline, conseguiu, terminou? Eu falei, não, falta uma, que faltava a 10ª. Aí eu fiz a 10ª e aí eu falei assim, eu vou fazer mais uma porque vai que eu me perdi nas contas. E aí fiz mais uma e aí fui
deitei na cama ali, fui descansar um pouco. E aí, nisso, eles já estavam conversando com o Dr. Juliano, já estavam vendo o parto. E aí foram entrar em contato com o hospital, não tinha mais vaga para eu fazer esse parto no hospital que o doutor atendia, foram correr atrás de outro hospital, só que nesse outro hospital a equipe não podia entrar, só podia entrar o doutor, então maior confusão do mundo, né? No meu parto ali, e eles já agendando tudo para fazer um parto cesáreo, o Rodrigo já estava ciente que seria uma cesariana, e aí depois, passou mais ou menos uns 40 minutos, a Rony subiu e veio fazer mais um exame de toque para ver se havia adiantado alguma coisa. E ali ela ficou, umas caras e bocas, e pensando e falando naquela linguagem de enfermeira com a Pri, e transverso, e não sei o que, e não sei o que. Eu não tava entendendo nada, eu só olhei para ela e falei assim, adiantou alguma coisa? E ela olhou para mim assim, séria, e falou, adiantou, a neném encaixou. Então assim, ela tava assim, né? Batendo assim, e ela encaixou, ficou certinha pra nascer. Mas a minha bolsa até então não tinha rompido, tá, gente? Eu comecei às 11 da noite, toda madrugada, já era umas 7h30, quase 8 horas. Acho que já era até mais de 8 horas. E aí, quando ela tava fazendo ainda o exame de toque, veio uma contração, assim, mas uma contração que até então não tinha vindo, e estourou minha bolsa. Foi água pra tudo quanto é lado, tinha tanto líquido, lavou a Rony, tadinha, tava na minha frente, jogou água pra lá na janela. A Pri disse que encontrou tampão até na cortina, assim, ela falou que nunca viu um negócio daquele. Todo mundo fala que rompe a bolsa, a minha explodiu a bolsa, não foi rompimento de bolsa, explodiu. E aí, rompeu a bolsa e ela foi novamente fazer o toque. E aí ela começou a ficar assustada, porque a dilatação já tinha aumentado para 8 e o neném estava rotacionando. Então, assim, eu tinha 5%. Quando ela fez o primeiro, ela falou que estava com 30% de chance do parto ser normal, porque ela ainda estava virada de costas, né? Ela tinha que rotacionar tudo para depois nascer. Isso poderia demorar muito tempo, e um tempo que a gente já não tinha mais. E aí ela fez esse segundo toque e a neném estava rotacionando. E ela falou assim, não, mas espera, fica de 4 apoios. Aí ela fiquei de 4 apoios, ela fez novamente. Quando eu fiquei de 4 apoios, eu comecei a sentir uma sensação muito forte de, eles chamam de push, né, que é de empurrar, né, já tava no expulsivo do parto. E ela me arregalou o olho assim e falou, Aline, deita. Nessa hora, a Pri tinha ido comprar um lanche pra comer, porque ela já tava desde a hora do almoço sem comer. Mentira, porque eles comeram todo o meu chocolate, né? Ela e o Rodrigo. Mas já tinham acabado com o estoque, eles estavam com fome. Ela tinha ido num lanche perto, pediu um lanche pra ela e pro Rodrigo. A Rony pegou o telefone, ligou na hora pra Pri voltar correndo, ligou pra Rene, pra ela vir correndo, porque eu tava em trabalho, eu já tava no expulsivo, já tava tendo neném. E aí ela ligou pro marido dela, e daí ela tava falando com o marido dela e comigo, com o Rodrigo ao mesmo tempo. Ela falou assim, Aline, ou seu neném vai nascer em casa ou ele vai nascer no carro. A gente não tem tempo de chegar no hospital. Porque qual era a nossa ideia? Não era um trabalho de parto em casa, né? A gente ia acompanhar o meu parto até 8 centímetros. Se desse 8 centímetros, a gente ia pro hospital para ter esse parto normal. No hospital, não era em casa. E aí ela me olhando com aquele olhar desesperado, que o neném tava nascendo, né? Ela não imaginava nem que ia nascer de parto normal, e ela já tinha rotacionado e já tava na posição certa, ela tava nascendo. E aí ela ligou pro marido dela, eu falei, não, daqui eu não saio. O Rodrigo falou assim, ó, Rene, se você quiser eu assino uma folha em branco pra você imprimir o contrato pra gente, não se preocupa, vai ser em casa, daqui a Aline não sai. Aí, menina, desde meia hora, nem isso, chegou o marido dela, chegou a Rony, chegou a Pri, chegou todo mundo. A Rene começou a organizar todo o material, porque eles montam, é muito legal, assim, eles montam tipo uma mini UTI dentro de casa, assim, sabe, sem todos os aparelhos, tudo certinho, se acontecer alguma coisa fora do previsto, né, eles têm tudo ali pra fazer os primeiros socorros até chegar ao hospital, né.
E aí, ali, elas me sentaram, até então eu tava de 4 apoios, aí me deitaram de barriga pra cima pra tentar dar uma segurada no trabalho de parto, né? Aí chegou com a banqueta, aí eu sentei naquela nossa, aquela posição maravilhosa na banqueta e comecei. Fiz o primeiro puxo, o neném coroou, aí no segundo, a neném pra nascer, ela tem que nascer girando, né? E pra passar o ombro. E nessa hora, a Maria, ela não girou, ela travou. Eles chamam isso de distócia de ombro. Quer dizer que o ombro ficou preso em algum ossinho da minha pelvis, né? E ali elas me mandaram ficar de 4 apoios e a Rene mesmo ajudou a Maria a rotacionar e aí a Maria nasceu. Anteriormente, assim, nas outras 3, quando não foram cesáreas, né? Eu sempre tive isso comigo, porque eles tiram o neném da gente, eles levam, né? A gente mal dá aquele cheirinho pra tirar aquela foto e sumir o bebê e você fica ali sozinha. É desesperador, assim. Eu acho que aquele pós-operatório ali é a pior parte, assim. Você fica num lugar gelado, tremendo, sozinha. Praticamente as enfermeiras te mandando calar a boca, você não pode falar nada, não pode reclamar de nada. É muito, muito ruim. E a neném fica em torno de 1h30, 2 horas longe de você, né? E ali a Maria nasceu, e quando a Maria nasceu, ela foi direto, assim, ela nasceu, elas já colocaram ela na minha mão, assim, sabe? Não passou 1 minuto, assim, longe de mim, elas já colocaram em mim, assim. E aí dali, assim, elas me ajudaram a levantar, mas tudo com a neném grudada em mim. Já me ajudaram a levantar, deitar na cama, e em momento nenhum a Maria Catarina saiu do meu lado, sabe? E ali eu deitei na cama com a Maria, e aí a gente esperou, meia hora a placenta nasceu. E engraçado, a placenta nasceu, a Maria começou a cheirar assim e procurar o peito, assim, é incrível, a vida é uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Aí a neném nasceu e veio pro meu colo e começou a mamar ali depois que a placenta nasceu e ficou 2 horas mamando, lindo, assim, sem sair do meu peito. Eu vou até chamar o Rodrigo um pouco aqui pra ele dividir um pouco a experiência dele, assim, como é que foi pra ele esse pós-parto, esse parto aí, que ele também foi meu maridolo, né? Ele participou aí intensamente do meu trabalho de parto. Sem ele eu não teria conseguido. A Pri conta aí no relato que ela faz o relato do meu parto lá na página da equipe, né? Ela conta o quanto ela viu o Rodrigo ajoelhado, rezando, chorando ali, pedindo a Deus para que esse momento viesse, para que esse parto normal acontecesse, sabe? Se não fosse meu maridão, assim, eu não teria tido esse trabalho de parto, não teria tido esse parto normal. E aí, galera? Tudo bem? Boa tarde. É uma satisfação estar aqui contando para vocês essa história mesmo. Foi algo que mudou muito, assim. A gente tem, acho que antes do parto normal e depois do parto normal nas nossas vidas, assim. Foi um momento que, mais do que nunca, eu aprendi a admirar essa mulher que está aqui do meu lado, que eu vi a fortaleza que é essa mulher aqui. Quando ela falou daquela parte, assim, né, que a Rony e a Pri falaram pra ela assim, ó, é a última chance que você tem, é o último exercício que você pode fazer. E ali eu fiquei quieto, assim, falei, puxa, eu não vou falar nada, né, porque eu posso desmotivar ela. Eu fiquei quieto, por mim, como a Aline falou, assim, por mim eu já tinha jogado a toalha de verdade, mas eu me calei e deixei nas mãos dela pra ela decidir, e graças a Deus ela foi muito guerreira, e mesmo sem forças, ela encarou e foi e fez o que precisava ser feito, assim. Então foi algo fantástico, mas ao mesmo tempo, assim, tem uma passagem que eu sempre falo que eu me senti nela, assim. É uma passagem de São Pedro, não sei se quem conhece, que fala assim que eles estavam no mar, né? E o mar estava agitado e Jesus apareceu andando sobre as águas para eles, né? E eles falaram assim, e Jesus falou, tenham coragem, né? Não precisa ter medo. E aí São Pedro falou assim, bom, se você é mesmo Jesus, então me faz andar sobre as águas. E Jesus falou, venha. E São Pedro desceu do barco e começou a andar nas águas, né?
E quando ele se deparou, sentiu o vento, olhou para baixo e começou a afundar. Então eu me senti exatamente nessa passagem, assim, porque as coisas vieram acontecendo, um milagre em cima do outro, um milagre em cima do outro. E naquele momento, mesmo com tantas coisas boas acontecendo, eu duvidei e comecei a afundar. Mas Jesus ainda assim esticou a mão para São Pedro, como fez com a gente, e nos deu esse presente, né, que foi o parto da Maria. Foi fantástico, porque daí depois que ela nasceu, a Aline ficou em casa, não precisou ir para o hospital, né? Então daí as meninas que estavam na casa de uma prima nossa voltaram e já viram aquela bebezinha lá na cama. Então participou, a família inteira, assim, né? Acabou participando desse momento. Foi algo diferente, assim, nas nossas vidas e que... Transformou, né? Que transformou, exatamente. E que... tem mais um detalhe que acho que a Aline vai contar ainda, né? Da questão do dia do nascimento dela, né? Sim. Então, né? Vocês lembram que eu fui lá na Gruta de Nossa Senhora fazer o pedido, né? No domingo seguinte eu voltei à missa, né? Para agradecer o parto que eu tive, né? Por ter tido esse parto normal. E aí passei novamente na Gruta de Nossa Senhora para agradecer o milagre que ela tinha me dado. E aí eu perguntei pro Rodrigo, falei, amor, que imagem de Nossa Senhora que é essa? Porque eu não sabia que imagem que era. O Rodrigo olhou e falou assim, eu também não sei. Aí minha mãe falou assim, eu também não sei. Mas aí passou, a gente foi pra casa e tal. Aí no dia seguinte o Rodrigo foi trabalhar e minha mãe mandou pra ele que a imagem era de Nossa Senhora de Lourdes. Só que ela, né, não tinha nem se ligado com nada, assim, né? E falou assim, aí o Rodrigo me ligou, acho que até tava chorando, né? Falou, amor, você não vai acreditar que imagem que é aquela que tá lá da gruta. Eu falei, que imagem que é, amor? Ele falou, amor, Nossa Senhora de Lourdes. Aí eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar também, porque a Maria nasceu no dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, assim, para concretizar que realmente foi um milagre de Nossa Senhora, que foi um milagre que Deus me deu esse milagre, me deu esse presente, sabe? Ela me deu forças e me encorajou e tenho certeza que me sustentou. Se não fosse Nossa Senhora, eu não teria tido esse parto normal. Ela que me sustentou nas orações, me sustentou nos pedidos. Tenho certeza que ela me acompanhou nesse parto, estava ali em todo o processo. Nossa Senhora estava ali com a gente e ela nos amparou nesse momento, né, amor? Foi dela, com certeza, que veio as minhas forças para fazer o que precisava ser feito ali nos últimos momentos. Se não fosse ela, se não fosse a fé em Deus, o Rodrigo rezando, a Pri conta lá no relato que ela também se ajoelhou e começou a pedir para Papai do Céu que desse esse presente pra gente, que eu conseguisse ter esse parto normal, sabe? E foi assim incrível. Se eu tiver agora mais 10 filhos, terei mais 10 partos normais. Se Deus abençoar, né? Deus abençoar. Porque essa é uma coisa que é bem legal ressaltar, assim. Porque às vezes a pessoa cria uma rixa, né? Acha que é tipo Flamengo versus Fluminense, Corinthians versus São Paulo, né? O parto normal é cesárea, não tem nada a ver disso, né? Isso deixou muito claro, assim, quando a Pri nos explicou, que ela falou assim, a Reni falou muito disso também, assim. A Reni que falava essa frase, até lembro da vozinha dela, a cesárea é linda, a cesárea salva vidas, mas quando preciso. A cesárea não é um tipo de parto para você escolher, né? Entre parto normal ou parto cesárea, né? A cesárea é uma cirurgia que é maravilhosa, que a medicina conseguiu chegar nela para salvar vidas quando precisa. Então, assim, se houver necessidade de ali, engravidou e ter uma cesárea, poxa, vai ter, não tem problema nenhum, né? Mas se houver necessidade, se não houver, para quê? Para que submeter o corpo a uma cirurgia, a um corte desnecessário? Né? A recuperação da Aline foi fantástica, diferente da última cesárea que foi da Tereza. A Aline teve que fazer transfusão de sangue, então foi algo bem doloroso, assim, bem, né, difícil de se recuperar. Sim. E deixa eu contar uma coisa que eu não contei pra vocês. Depois do parto,
Foi uma festa, olha só, pediram pizza, eu comi pizza, pão de queijo, eles comeram lanche, então como é que eu ia fazer isso no hospital? Nunca! Coca-Cola, nossa, e a Rene me dava comida, porque eu tava amamentando a Maria e não conseguia comer, né? A Rene me dava comida na boca, assim, me dava pãozinho de queijo, me dava Coca-Cola, assim, como era amor, assim. A Rony, ela fez o meu parto, ela grávida de 33, 34 semanas, né? Bastante, não lembro quando. Ela com um barrigão desse tamanho, vocês podem ver, tem foto no meu perfil, e ela tava lá e ela não queria ir embora, ela fez o meu parto, ela não queria ir embora, assim, a gente falava, pelo amor de Deus, vai pra casa, você tá cansada, você tá grávida. E ela, além de grávida, ela tava já em risco, ela tava com um risco de descolamento de placenta, ela tava fazendo repouso já há algumas semanas e tava lá no meu parto, sabe? Ela que também me ajudou muito ali, as três, né? A Rene, a Rony e a Pri, assim, a gente só tem a agradecer a equipe Mongedora inteira por todo o apoio, por tudo que fizeram pela gente. Sem elas, esse sonho não seria possível mesmo de ter sido realizado. Era a primeira coisa que eu queria ter falado, assim, muito obrigado pelas três, assim, pelo carinho, acima de qualquer coisa, pelo carinho, assim. Eu brinco com a Aline, assim, nossa, eu tô me sentindo igual gente, porque elas nos trataram com carinho que eu não tinha sido tratado, talvez, por nenhum médico até então, assim. Um amor, um carinho, uma dedicação, olhar com um olhar não de números, assim, né? Você não é um número que vai chamar a senha, você é o número 32, né? Não, pô, você é o Rodrigo, você é a Aline, você precisa de cuidado, você precisa de carinho, eu tô aqui pra te dar o que você precisa, né? E depois vir à noite, você poder colocar a neném no berço, no seu quarto, dormir ali, e não ter um monte de enfermeira entrando, e acendendo a luz, e te picando cheio de um monte de remédio que de repente nem tem necessidade, né? De ser dado, né? Eu tive o parto e não precisava de remédio nenhum ali. É outra coisa, é outra realidade, né? As pessoas ainda se assustam muito com o parto em casa, né? Falam, nossa, vocês são loucos, como assim? Não tem um hospital? É claro que as meninas estavam totalmente preparadas, se acontecesse qualquer coisinha, assim, elas teriam me encaminhado pro hospital, né? Até elas não fazem parto muito distante do hospital, né? Para não ter risco. Então, eu tenho certeza que elas são 100.000% preparadas para qualquer coisa. A Pri e a Rene mediram o coraçãozinho da Maria de 3 em 3, 5 em 5 minutos, assim. Na contração, fora da contração, assim, elas me monitoraram o tempo inteiro. E eu queria agradecer novamente a elas, por esse parto, agradecer a Nossa Senhora, agradecer a Deus por esse milagre que aconteceu aí faz 1 ano e 1 dia hoje, né? Hoje a gente estava acordando aí com a nossa bebê Rosinha. Nossa, Maria nasceu cor-de-rosa assim, ó, dessa cor aqui, ó. Elas falaram que fazia tempo que não viu um bebê tão rosa. 4 quilos e 35 gramas, 49 centímetros e de trabalho de parto em casa, depois de 3 cesáreas. Então é para você que está procurando material sobre isso, saiba que é possível o parto normal depois de 3 cesáreas. Se for em casa, claro que tem que ter um acompanhamento, né, bem antes, né, tem que se preparar para tudo isso, né, e tenha um médico para chamar de seu também, né. Hoje em Cascavel já tem um médico bem pró-parto normal, antes não tinha, né. Procura aí na sua cidade uma equipe para acompanhar aí com você todo o parto, né. A gente queria agradecer vocês aqui e se quiserem conversar sobre o parto, conversarem comigo, manda mensagem. Se quiser conversar com o Rodrigo também, manda mensagem no direct. Se você estiver assistindo pelo YouTube a gravação depois, pode mandar pergunta aí que a gente responde, tá bom? Um beijo a todos e obrigada aí por estarem comigo esse tempo todo escutando nossa história de parto. Beijão, ficam com Deus, tchau, tchau.